O meu tema foi, de certa forma, uma escolha pessoal, nem tão pessoal assim. Eu tinha a intenção de falar sobre a história do celibato, e aí Bruno e Glaucio disseram que não cabia na estrutura do evento, e eu tive a brilhante ideia de falar sobre pedofilia na igreja. Foi uma brilhante ideia mesmo, não para mim, se fosse para outra pessoa. Mas eu vou tentar fazer isso dentro das minhas condições, dentro daquilo que posso fazer. E gostaria de prestar alguns esclarecimentos antes. Eu não sou advogado, tampouco estudo direito, eu não sou canonista, não sou clérigo, eu sou leigo e estudo história. Então, nada mais justo que um estudante de história venha até aqui e fale a vocês a história do que se passou e do que aconteceu para que se criasse essa ideia de que todo padre é pedófilo, que toda a igreja está corrompida e que toda estrutura está acabada. A minha intenção é demonstrar a vocês que houveram escândalos, isso é inegável, que houve negligência, que aconteceram erros, mas também demonstrar uma contrapartida em relação a isso. Demonstrar o que motivou esse tipo de erro, demonstrar por que eles aconteceram, demonstrar o que foi feito depois disso e, sobretudo, fazer uma defesa de alguém que eu considero muito injustiçado a esse respeito, que é o senhor Papa Bento XVI, está aqui, está à minha direita agora. Bom, eu acredito que eles mudaram, porque como eu sou conservador, deixaram à direita agora. Só que não me avisaram, mas tudo bem. O Papa Bento XVI está ali. A gente enfrenta um problema muito grande quando alguns pontífices são midiáticos, e é o caso de Francisco, que nós temos todo respeito, só que na realidade vocês vão perceber durante a minha comunicação que quem criou a legislação em relação ao combate contra a pedofilia foi o senhor Bento XVI, não apenas na condição de Papa, mas ainda quando era prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, o Josef Ratzinger. E aí eu vou falar sobre isso ao longo, mas antes gostaria de começar a contar essa história para vocês. Vamos lá. É preciso fazer falar os silêncios da história, essas terríveis pausas em que ela não diz mais nada. Jules Michelet. Bom, eu resolvi começar a comunicação com essa citação justamente para que vocês tenham a ideia de que é de fato preciso fazer falar essas terríveis pausas onde elas não dizem nada. E desde já eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. A igreja não deve satisfação a jornal nenhum, a mídia alguma e tampouco a Organização das Nações Unidas. Nós não devemos satisfação a essas pessoas. Nós devemos satisfações aos católicos, que de fato existe um problema e que de certa forma ficou escondido deles, e principalmente nós devemos satisfação às vítimas, às pessoas que foram molestadas, às pessoas que foram violentadas em relação a isso. E eu digo por que nós não devemos satisfações aos jornais. Bom, na estrutura do simpósio, nós colocamos uma série de palestras que nos fizessem refletir sobre uma crise. E uma crise que foi exposta ontem na palestra sobre guerra cultural, e também hoje pelo senhor Sepúlveda, é o progressismo. Há um livro que chama Adeus, Homens de Deus, onde o autor cita que seminaristas conservadores foram sistematicamente perseguidos e expulsos dos seminários. Então, a gente precisa colocar a mão na consciência e entender que esses crimes eles não aconteceram por algum acaso. Essa negligência não aconteceu por algum acaso. Não foi simplesmente coincidência. Houveram razões para isso. O fato é que a igreja, se nós pararmos para observar, tem perdido algumas de suas características principais, pelo menos no cotidiano. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, e eu mesmo vou responder. Qual foi a última vez que um dos senhores encontraram um padre confessando durante todo o dia na igreja, ficando até a madrugada confessando às pessoas? Qual foi a última vez que os senhores viram um padre dentro de um ônibus, andando com sua estola, disposto a confessar às pessoas? Há muito tempo. Uma pergunta mais simples. Qual foi a última vez que vocês viram um sacerdote de batina? Vocês podem dizer, você vai atribuir a culpa da pedofilia a isso? Não, é uma parte do problema. O problema, gostaria de evidenciar, é essencialmente moral. Na minha opinião, o padre que molesta uma pessoa é um canalha. É alguém sem pudor e é alguém sem fé.
Eu não consigo acreditar que um sacerdote que se utiliza das suas vezes para molestar alguém seja alguém com fé. Nós precisamos entender isso. Eu iria citar uma encíclica produzida pelo Papa Pio XII, que chama Corpus Mysticis, algo assim, onde ele faz a separação entre o sagrado dentro da igreja, o corpo de Cristo, e o pecado humano. No entanto, eu vou colocá-la apenas como referência, mas é para que vocês entendam. Ainda que existam 1000 pedófilos dentro da igreja, a igreja continua santa, católica e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode ser deixado de lado, isso não pode ficar de lado. Uma meta pessoal, a que me coloquei, é que vocês entendam que não se pode perder a fé por isso. Há razões para que isso aconteça. Há problemas para que isso aconteça e que devem ser combatidos. Mas tenham por intuição, a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nada a ver com o que esses padres fizeram, com o que esses canalhas fizeram, utilizando-se da igreja e utilizando-se do sacerdócio. Bom, os casos mais famosos de pedofilia, como se sabe, aconteceram nos Estados Unidos, sobretudo na Arquidiocese de Boston. Recentemente, acho que em 2015, um filme chamado Spotlight, Segredos Revelados, ganhou o Oscar e essa discussão veio à tona de novo. O filme, me permitam tecer um elogio a ele, é seríssimo. Eu tinha um certo preconceito em relação a ele, porque ainda não havia visto. Mas depois que vi, encontrei uma equipe de jornalismo dedicada e responsável, que investigaram por quase um ano cartas que haviam sido escondidas, demonstrando que o então arcebispo de Boston, o cardeal Law, tinha conhecimento que vários padres haviam molestado crianças na sua arquidiocese. E o que acontecia ali? O cardeal tinha conhecimento de tais acusações e ele adotava o seguinte procedimento: eu vou mudar esse padre de lugar ou eu vou retirar ele temporariamente de seu serviço paroquial. E aí os mandavam para uma clínica onde eles pudessem buscar tratamento. E depois reabilitavam esses sacerdotes com a ratificação de alguns médicos. E aqui eu vou abrir um parêntese. Nenhuma crise, me parece, pode cair na conta apenas de uma instituição. Eu acredito que o erro maior tenha vindo da estrutura burocrática em relação à igreja, de quem devia cuidar disso, e nesse caso específico são os bispos diocesanos e arquidiocesanos, porque os casos só são remetidos ao Vaticano numa outra instância, e mais à frente eu vou explicar para vocês, mas não houve só negligência por parte deles. Esses sacerdotes, quando estavam reabilitados para irem às suas paróquias, recebiam atestados médicos dizendo que estavam reabilitados. Então você perceba que a crise não é tão simples. O que aconteceu em Boston não foi uma negligência só da arquidiocese, foi uma negligência de todas as autoridades que poderiam fazer alguma coisa. Por anos, promotores, juízes, advogados fizeram o possível para que isso ficasse abafado nas entrelinhas. Como é que eles fizeram isso? Como Boston é uma arquidiocese tradicionalmente católica, haviam muitos juízes católicos, muito promotor católico, muitos advogados católicos. Então se procuravam as vítimas, faziam-se acordos envolvendo dinheiro, comprava-se, de certa forma, o silêncio dessas vítimas e elas então deixavam a história por ali. Todavia, isso começou a mudar quando um caso muito famoso, que é o do padre Potter, veio à tona e aí o Vaticano começou a tomar algumas medidas. Na década de 80, o então cardeal Ratzinger, que era prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, solicitou ao Papa João Paulo II que remetesse os problemas de pedofilia a cunho dele, porque na outra congregação que se estava, o problema não estava tendo um atendimento adequado. Então, o Ratzinger ele fez uma alteração na legislação da Igreja, que é o Código de Direito Canônico, e colocou a pedofilia como sendo um delito grave. Ela não era considerada assim e adicionou a possibilidade que os sacerdotes que incorressem nesse crime pudessem ser demitidos do estado clerical. Até então, eles só poderiam ser suspensos, ou então afastados por um tempo determinado. Para ser mais preciso, a punição mais incisiva que eles tomariam é ficar afastados por 1 ano, o que nós sabemos bem é irrelevante, não é razoável dentro de um crime dessa natureza. E aí, no filme,
tem uma cena que consegue elucidar muito bem o que eu estou dizendo. Um dos jornalistas, que por algum acaso era o chefe da equipe Spotlight, numa reunião que eles tiveram, perguntaram: mas olha, o advogado fulano disse que entregou vários documentos ao nosso jornal, que é o Boston Globe, informando sobre essas cartas que davam conhecimento ao cardeal Law sobre os crimes de pedofilia. Quem era o responsável por ter acesso a essas cartas? Quem foi o responsável por não colocá-las dentro do jornal? E aí, o chefe da equipe, surpreendentemente, assumiu. Infelizmente, na época, quem era o chefe do departamento que tinha a responsabilidade de tornar público essas acusações era eu. E ele, então, se culpa. Então, não achem que foi uma negligência apenas do cardeal Law, ou do bispo tal, ou do bispo fulano. Não foi. Até porque crime de pedofilia, e precisamos adicionar, não acontece só dentro da igreja. Ele é um problema muito maior. É claro que, quando acontece dentro da igreja, nós temos uma natureza muito grave. Um padre utiliza-se do sacerdócio para molestar uma criança. Eu não considero esse crime equiparável a nenhum outro de pedofilia. Para mim, o professor de educação física que molesta uma criança tem uma relação. Mas, em todo caso de pedofilia, o mais grave eu considero quando envolve algum sacerdote. O jornalista assumiu a negligência por sua parte. Depois, os promotores assumiram a negligência por sua parte. Isso tudo está aqui descrito nesse livro. Um grupo de promotores disseram que deram vazão às medidas que o cardeal Law adotou na década de 90, em conjunto com a Congregação para a Doutrina da Fé, e deixaram isso a cargo da igreja. Não foram incisivos, não deram continuidade aos processos que poderiam ter sido iniciados. Então, não se pode dizer, não se pode alegar que apenas a igreja é culpada disso. Não, foi uma negligência geral, da mesma forma que em alguns casos continua sendo até hoje. Sobre os procuradores, é preciso que se diga uma coisa muito sincera. Ora, eu sou um procurador da República, de qualquer instância. Se eu utilizo o meu cargo, que é uma fonte confiável, como assim entende a igreja, para o acolhimento de denúncia, em prol de militância, porque eu sou militante da causa LGBT, se eu investigo crimes que provavelmente já prescreveram, com toda a vênia, isso não é razoável, isso não é justo. Quando um sacerdote é afastado de suas funções, e me permitam dizer, abala-se toda uma comunidade, destrói-se toda uma estrutura. Então, os senhores procuradores, as autoridades competentes precisam ter responsabilidade, precisam ter, sobretudo, honestidade intelectual. Além disso, isso serve também aos jornalistas. A equipe do Boston Globe fez um trabalho fascinante, mas não notificou, não publicou documentos sigilosos. Todos os documentos que vieram a público foram porque um advogado das vítimas realizou uma petição pública e, numa jogada do direito, ele conseguiu tornar esses documentos públicos e acessíveis a qualquer pessoa. E aí ele confidenciou isso ao Rezendes, que era um dos membros da equipe do Boston Globe, sobretudo do Spotlight. O Rezendes foi lá e acessou. Aqui no final do livro, no apêndice, tem todas as cartas, depois eu vou passar o livro para que vocês vejam, e documentos com carimbos, com assinaturas da arquidiocese e muitas vezes com a tutela de sua eminência, o cardeal Law. Então, dito isso, esclarecido que a negligência não acontece em só um ponto, deixado evidente o que aconteceu em Boston, eu vou passar para uma outra instância, que é a do crime em si. Vejam bem, o perfil de crianças atacadas, nesses casos, eram crianças carentes. Crianças que geralmente haviam perdido seus pais ou suas mães, crianças órfãos. Esses padres, e por isso eu digo que eu não considero que eles tenham fé, eu não consigo considerá-los católicos, eles se aproveitavam dessa fragilidade e aí abusavam dessas crianças. Mas você pode perguntar, um jovem de 13, 14 anos não tem consciência suficiente para saber que o padre que está molestando ela ou está acariciando em alguma parte íntima, ela não sabe que isso é crime? Depende. Quando se tem 13 anos, 12 anos, 14 anos, está se formando uma consciência.
E muitas vezes você ainda não teve nenhum contato sexual com outra pessoa. Você não tem uma vida nesse sentido ativa. E se um sacerdote lhe procura e começa a fazer tais coisas, você subentende que aquilo não seja errado, porque é um padre. Antes, hoje em dia nem tanto, mas antes, sobretudo nesse período da década de 60, 70, 80, que é onde os crimes aconteceram, os sacerdotes tinham um respaldo na sociedade muito grande. Então vejam que não é uma coisa simples, não é um crime de botequim que a gente deva abafar ali. E era assim que se dava. No caso, o mais famoso dessas acusações foi o padre Gigan. O meu inglês não é tão bom, e talvez eu pronuncie o nome dele errado, mas se escreve G-H-E-G-O. Acho que é Gigan, alguma coisa desse tipo. Ele simplesmente molestou mais de 500 crianças. E todas as crianças que foram molestadas, a maioria delas notificaram as autoridades da igreja. Um colega meu, na universidade, numa conversa que nós tivemos no início da semana, ele me perguntou: Felipe, quando você for lá, quem vai falar? O católico ou o estudante de história? Eu disse a ele: em dado momento o estudante de história, em dado momento o católico. As duas coisas não são separáveis, mas eu fiz a separação apenas para elucidar. Ler esse livro, estudar tudo isso, foi extremamente difícil. Sinceramente, eu adoraria ter lido todo o Capital para vir aqui falar para vocês sobre, do que ler a respeito disso. Porque eu sou apaixonado pela igreja, eu tenho amor pela instituição. E me doeu muito notar tudo o que aconteceu. Com o tempo, todavia, eu comecei a estudar, fui vendo as soluções, fui vendo a atenção que os pontífices, os papas começaram a dar com essas crianças, as recomendações, os mecanismos, e aí eu fui recuperando aquele fôlego que parecia destruído. Eu disse: meu Deus, como que pode? A gente foi tão negligente a esse ponto. E aí, vou fazer um outro adendo. Não é tão somente pelo crime, mas é porque essas pessoas perderam a sua fé. E muito provavelmente, perdendo a fé, essas pessoas podem perder a oportunidade de serem salvas. O crime, ele não se limita só à esfera humana, ele vai para além. Mas é claro que a gente tem que considerar a misericórdia de Nosso Senhor em relação a esses casos em específico, mas é muito sério. A pessoa se afasta da igreja, afasta os seus filhos da igreja, há toda uma geração que vai ficar prejudicada por um ato inconsequente de uma pessoa, um sacerdote. E aí vou abrir espaço para uma outra crítica, que muitas vezes entrou no seminário não por motivações legítimas, ou seja, porque tinha vocação, mas porque não tinha nada na vida. O Santo Padre, o Papa Francisco, recentemente, em uma de suas homilias, disse o seguinte: é preciso ter atenção aos aventureiros que resolvem entrar no seminário. Não que eu queira alegar que há uma relação entre a homossexualidade e os casos de pedofilia. Eu não consegui achar nenhuma pesquisa que me desse embasamento científico para fazê-lo. Mas eu vou deixar um alerta ligado. Nesse livro, a maioria dos casos de pedofilia aconteceram entre um padre e um rapaz. Eu não achei um caso em que o padre molestasse apenas uma menina. Ele molestava tanto o rapaz como a menina. Então, há uma relação entre isso. É em função dessa questão que passou-se a refletir dentro da igreja: ora, como assim? Homossexuais entraram dentro do sacerdócio e tal. Para não polemizar, para além dessas questões, um padre é celibatário. Independente da sexualidade que ele escolha, enfim, não importa, ele tem que viver o celibato. Ele se propôs aquilo. Ele fez um voto de obediência, que não é quebrado. Um padre, mesmo quando demitido do estado clerical, permanece sendo padre. Mesmo quando afastado, continua sendo padre. O laço que foi criado no ato da sua ordenação não se perde. É um vínculo eterno. Os sacramentos são sinais. É preciso ter atenção a isso. E aí, abre espaços para uma crítica que é ainda maior. De quem é a responsabilidade, de fato, de ter permitido que pessoas que eram potenciais pedófilas adentrassem aos seminários? É preciso, muitas vezes, e aí faço questão de dizer,
largar de lado questões ideológicas que não cabem à fé da igreja e terem atenção à vocação. Um padre é alguém que no dia de sua ordenação morre para o mundo e vive para Deus. A batina do sacerdote não é preta por algum acaso. Ela representa a sua mortalha. A sua veste preta representa o luto pela sua morte. E lembra de toda a responsabilidade que ele deve carregar dentro de suas vezes. Um padre, para que viva o celibato, não pode passar o dia no Facebook ou no WhatsApp. É preciso que ele faça aqueles exercícios que eu mencionei, que ele atenda a confissão todos os dias, que ele vá aos hospitais, que ele vá à casa das pessoas, que ele faça, de fato, o que venha a torná-lo capaz de viver o celibato. O celibato é, sobretudo, um ato de amor. É difícil entender isso, muitas vezes, numa esfera racional, porque todos nós, a maioria aqui, fomos formados numa concepção progressista da coisa. Todos nós passamos por faculdades onde os fundamentos de Freud, de que a necessidade sexual é algo intrínseco à natureza do ser humano e que o ser humano não consegue viver sem isso, isso foi incutido na nossa mente de uma forma que você, quando começa a questionar tais coisas, quando você fala em castidade, chega a ser um absurdo. E não é. Os santos estão aí para provar o contrário. Há vários sacerdotes que estão aí para provar o contrário. Mas é como se diz, não tem fórmula mágica para viver o celibato. O celibato se vive da forma a qual mencionei. E quem diz isso não sou eu, é o cardeal Ratzinger. Eu preciso ter atenção a essas coisas. Preciso observar que não é uma crise, não é só o padre que foi lá e, eu molestei uma criança. Não. Infelizmente, o Santo Padre, o Beato Paulo VI, tinha razão ao dizer que as fumaças de Satanás adentraram a igreja e pegaram, de certa forma, o clero e fizeram todo esse desastre que a gente concebe hoje em dia. Tendo explicado para vocês, ao final, para que todo mundo recupere a esperança, eu vou mencionar um exemplo de uma pessoa molestada e que foi graças a esse cara que eu consegui ter forças para vir aqui hoje e falar com vocês. Mas antes de continuar, eu queria mencionar um outro problema muito grave, que eu acabei esquecendo de falar. Quando um sacerdote molesta uma criança, ele comete uma ofensa muito mais grave do que o ato de molestar a criança, ele comete uma ofensa contra o coração de Deus, contra o coração de nosso Senhor. E eu me pergunto sinceramente, o quanto será necessário que nós, católicos, rezemos para fazer com que toda essa tristeza deve estar ali em função desses crimes, elas sumam, elas sejam reparadas. Nossa Senhora de Fátima, como o senhor Sepúlveda lembrou hoje de manhã, já havia alertado. Voltem a rezar, voltem a se dedicar, saiam dessa ideia de ficar adentrando no progressismo como um vento que não tem volta. É muito difícil o caminho, mas nós temos a solução para isso. E aí você pode se perguntar, né? Dentro dessa crise toda, o que foi que a igreja fez? Como foi que essas coisas começaram a acontecer? Eu acho que vocês observaram que eu deixei um monte de papel aqui em cima da mesa e foi de propósito. Eu li um artigo, 2 dias antes de vir para cá, onde uma professora universitária, eu não vou citar o nome dela por uma questão de ética, disse que dentro do direito canônico, esse livro aqui, havia uma orientação para que os bispos ficassem em silêncio em relação à pedofilia. Eu passei os 3 últimos meses procurando esse cano e eu não achei. Isso é mentira. Quando nós queremos combater alguma coisa dessa natureza, nós precisamos ter honestidade intelectual. Nós precisamos ser sérios. Não dá para ir criticar porque padre foi pedófilo com mentira, com acusações falsas, com historinha para que se ganhe dinheiro em acordos judiciais. Quando se faz isso, se incorre numa desonestidade sem tamanho. E é preciso ter seriedade. É preciso estudar para falar a respeito. E eu fiz questão de trazer todos esses documentos aqui para provar a essa professora e a vocês que a igreja, sim, tomou ações contundentes em relação aos casos de pedofilia. Daqui a pouco eu começo a mencioná-los. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer uma justiça.
E vou deixar aqui para vocês só a adendo. E aí, no final, vocês vão entender por que eu estou deixando essa adendo. Esse texto é de um autor que eu gosto muito, mas não vou mencioná-lo, só nas referências, até para que vocês leiam o texto. Ele disse: ao ser nomeado arcebispo de Munique, em 1977, ele manifestou claramente sua posição contra esses crimes e contra esse acobertamento. Prova disso são suas próprias palavras a respeito desses problemas, quer contra crimes, quer contra o silêncio cúmplice ou covarde. Vocês sabem quem é essa pessoa aqui? É o cardeal Josef Ratzinger, que havia sido nomeado bispo de Munique em 1977. Em 1977, o homem que a Organização das Nações Unidas acusou de não fazer nada, na década de 70, já estava falando contra a pedofilia na igreja. E dizendo, numa fala, que eu vou deixar a seguir, que sim, esses casos deviam ser denunciados às autoridades competentes, que sim, esses padres deveriam ser afastados dos seus cargos, que sim, se fosse considerado provado o crime, eles deveriam ser demitidos do Estado clerical. Mas eu vou explicar para vocês por que a Organização das Nações Unidas tem uma rincha severa com aquele senhor. O senhor Josef Ratzinger é católico. E só por esse fato, já é um motivo mais do que razoável para que a ONU tenha algum problema contra ele. Eu fiz questão de expor todos esses problemas em relação ao progressismo, porque os progressistas estão, de maneira indubitável, dentro da ONU. Estão dentro dos jornais. E há uma diferença que precisa ser ressaltada. Eu estou aqui fazendo uma crítica à instituição que amo, expondo toda essa história, mas porque eu tenho amor pela igreja. E porque eu tenho compaixão pelas vítimas. A ONU não. A ONU está fazendo isso porque ela quer destruir a igreja. Porque é projeto do progressismo destruir a igreja. Não pensem que não. Me digam, qual foi o filósofo progressista que em algum momento manifestou uma defesa da igreja, que não disse que ela deveria ser destruída? Eu vou recorrer de novo a Michelet. Foram perguntar a ele: Michelet, por que a Revolução Francesa não deu certo? Ele, ora, porque a Revolução era uma igreja. E a Revolução não deu certo porque ela não triunfou em um lugar. E que lugar é esse? A Igreja Católica. Pode ter 1000 padres da ATL, tem um monte, mas a igreja vai continuar católica. É onde o progressismo não consegue entrar, é onde as táticas do marxismo cultural não conseguem penetrar no seu todo. Elas podem fazer estrago, mas elas não vão penetrar. E sabe por que não vão? Porque, como Nosso Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não será vencida por esses canalhas, me perdoem. Eu não costumo utilizar de adjetivos dessa natureza, mas eu não consigo batizá-los de outra forma. São canalhas que deturbam acontecimentos sérios, coisas sérias, em nome de um projeto. Em nome de um projeto de poder, eu diria mais. Sujo, mesquinho, diabólico. Então é preciso ter atenção. É preciso que isso fique muito claro. Por isso que eu disse no início que a igreja não deve satisfação à ONU, e muito menos aos jornais, porque as intenções deles são espúrias. São intenções que visam destruir a igreja. Nós que aqui estamos, sim, temos uma preocupação que eu considero legítima, com o coração de Deus, com as vítimas e, sobretudo, com a instituição. Essa é uma preocupação justa. E aqui, para começarmos a falar das mudanças, deixa eu olhar, aqui. Em 2002, São João Paulo II, então Papa, convocou todos os bispos e cardeais americanos para uma reunião no Vaticano. Logo depois que esses escândalos de Boston eles saíram. Você veja como eu sou um historiador apegado a datas, né? Eu esqueci de mencionar. Isso aqui aconteceu em 2002, no início de 2003. E assim foi se estendendo até os dias atuais, mas claro que com um combate. Porque foi enviado para lá uma figura que daqui a pouco eu vou falar a respeito. Nessa carta, João Paulo II menciona
que pedófilos não deveriam ser padres. Não estão relacionadas as duas coisas. Estão separadas. O cara que é pedófilo, com todo respeito, não é digno de ser sacerdote. E como tal, pedófilo que é, deve ser punido, deve ser preso. E, na minha opinião, demitido do estado clerical, quando assim provado o crime. Essa é a primeira manifestação. Em 2003, o cardeal Ratzinger realizou a alteração, como eu havia falado para vocês, no direito canônico sobre a forma como iria se proceder. Na década de 80 já havia começado. Só que aqui ele fez uma outra coisa. Vou até ler para vocês. Os crimes de pedofilia estão entre os delitos mais graves contra os costumes, reservados ao julgamento da Congregação para a Doutrina da Fé. E aí ele diz: o delito contra o sexto mandamento do Decálogo, cometido por um clérigo com um menor de 18 anos, neste número, é equiparada ao menor a pessoa que habitualmente tem o seu uso imperfeito da razão. O clérigo que pratica os delitos a que se refere o inciso 1, seja punido segundo a gravidade do crime, não excluída a demissão ou a deposição. Significa dizer que o padre vai ser reduzido ao estado laical, vai ser demitido. Ele não vai ser mais um sacerdote reconhecido pela igreja. Esse é o primeiro. Dizem que Ratzinger não fez nada, mas tudo bem. Depois que aconteceram alguns outros crimes, na Irlanda, estouraram escândalos por lá, ele preparou uma carta circular para ajudar as conferências episcopais na preparação de linhas de diretrizes no tratamento contra esses casos. Que é esse documento aqui. Em 2011, a Congregação para a Doutrina da Fé, ratificada pelo então Papa, solicitou de maneira canônica que os bispos passassem a cooperar com as autoridades cíveis em relação a isso. Ou seja, a igreja não tinha, de certa forma, essa obrigação. Mas agora é obrigatório que, quando acolhida uma denúncia, a arquidiocese ou a diocese trabalhe em conjunto com as autoridades civis. Só que, como eu remeti, essas autoridades precisam ter responsabilidade, porque, do contrário, elas criam todo o caos ao qual eu já mencionei, que não são razoáveis. João Paulo II preparou esse documento pequeno aqui, que chama Pastori Dabo Vobis, para que algumas questões sobre pedofilia fossem discutidas dentro dos seminários. Sua Santidade, Papa Francisco, lançou uma carta aos presidentes das conferências episcopais, dizendo o seguinte: o bispo que não cooperar com as autoridades cíveis será punido de acordo com o direito canônico. Então, vocês vejam que houve um avanço da legislação. Começou-se com a alteração do crime de pedofilia, ele passou a ser um crime considerado grave na esfera canônica. Depois, houve um aumento na prescrição do crime. Era de 10 anos, passou para 20. Finalmente, houve agora um adendo às suas excelências, que no caso são os bispos. E de caso não cooperem com as autoridades civis, caso não deem a atenção necessária às vítimas, às famílias que tiveram entes dentro dela molestadas, serão punidos. E, na minha opinião, a coisa mais fantástica nessa história toda aconteceu no dia 19 de março de 2010, onde o então Papa Bento XVI, instado pela crise na Irlanda, a Irlanda, que, como vocês sabem, é um país tradicionalmente católico, ele lançou uma carta pastoral pedindo desculpas às vítimas, pedindo desculpas por tudo que havia acontecido. E aqui, na minha opinião, está a solução para toda essa crise. O cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, disse apenas o seguinte: senhores, sejamos católicos.
É assim que nós vamos resolver isso. E ele adotou uma medida inédita. Ele solicitou que durante aquele ano, sobretudo na quaresma, os irlandeses fizessem jejum, rezassem terços, fizessem orações constantes, marcou um dia na semana para que se fosse feita uma adoração. Tudo isso para reparar os danos causados no coração de Deus em relação a esses atos. Hoje, a Irlanda começa a passar por uma mudança. As coisas começaram a mudar. Nos Estados Unidos, com todo esse furacão que aconteceu, eu diria hoje que o clero americano é um exemplo, do ponto de vista de formação. Um cardeal que admiro muito, Sua Eminência, o cardeal Burke, é americano, é um cardeal com um conhecimento fantástico, com uma formação impecável. Os padres americanos são, sobretudo, padres muito bons. Só que, para que isso tudo fosse possível, aconteceu ainda aí uma outra parte da história. O cardeal Law, mais à frente, lá em Boston, foi obrigado a renunciar. E o Papa João Paulo II pediu a um religioso, a um capuchinho, Sua Eminência, o cardeal O'Malley, que assumisse a frente da Arquidiocese de Boston. O'Malley concedeu essa entrevista a um site dos capuchinhos. Perguntaram para ele, mas foi o que você fez lá para que o problema de Boston fosse resolvido? Ele recorreu a Bento XVI de novo. Bom, primeiro a gente voltou a ter práticas católicas, em certo sentido. E nós passamos a contribuir com as autoridades civis, nós passamos a preparar as crianças, pelo menos dentro das escolas católicas, sobre o que é a pedofilia, sobre como se dá esse crime. A Conferência Americana passou a ser um modelo, a Conferência Episcopal Americana passou a ser um modelo no trato dos casos de pedofilia dentro da igreja, porque foram estabelecidas várias normas em acordo com todas essas orientações a que eu passei agora para vocês. Então, depois disso, eu me pergunto, e pergunto a vocês, se é razoável alegar num artigo uma professora doutora de uma universidade como a USP, que o direito canônico e a igreja não fizeram nada, e que esperam que o Papa Francisco aqui comece a resolver os problemas e que cumpra as suas promessas, como se o papado fosse um cargo de presidente da República, do qual ele fez campanha para ser eleito? Isso é razoável? Isso é sério? Isso não é sério. Isso precisa ser deixado em evidência. É claro que houveram negligências, houveram problemas, mas, sinceramente, que moral, agora eu vou perguntar, esses senhores progressistas têm para questionar a igreja em relação a isso? Esses caras defendem, em alguns lugares, que crianças possam casar, querem acabar com toda essa estrutura, têm uma ideia numa linha totalmente distorcida. E é por isso que eu falei a vocês, e vou frisar de novo, o problema deles não é a pedofilia, não são as vítimas, o problema deles é o catolicismo, que é onde eles não conseguem entrar, que é onde eles não conseguem destruir. E aí, me parece razoável dizer, é a prova máxima da existência de Deus. A igreja dura até hoje. As portas do inferno não prevaleceram e não vão prevalecer. E, inspirados pela providência divina, fincados no estudo, tendo como base a legislação, a igreja, sim, fez o possível para melhorar a sua legislação, para fazer o possível a que esses padres, esses sacerdotes, fossem devidamente punidos. Bom, eu separei aqui alguns outros artigos, onde o Papa, por exemplo, quando o filme Spotlight ganhou o Oscar, disse ao diretor do filme, é hora de proteger as crianças. E, de fato, quando Francisco escreveu aquela carta para os bispos, vocês adivinhem qual foi a recomendação que ele mandou seguir? Sigam aquilo que foi feito pelo Papa Bento XVI. E aí eu vou perguntar a vocês. Bento XVI foi Papa de 2005 a 2013. Qual foi a notícia que vocês verificaram na mídia
falando a respeito dessas alterações no direito canônico, a respeito dessa legislação. Eu não quero relativizar a responsabilidade, eu só estou demonstrando as intenções. Na hora de acusar, são muito bons. E na hora de reconhecer? Não reconhecem, não expõem, não demonstram. E uma outra coisa que eu considero ainda mais grave: quando um padre é acusado de pedofilia, ainda que ele não tenha culpa, ele vai ficar com aquilo marcado para sempre. Na minha opinião, o jornal ou a instituição que fazem uma denúncia desse tipo deveriam ter a obrigação de reparar a boa fama dessas pessoas. Porque não é uma coisa simples. Isso vai perseguir esse sacerdote pelo resto da vida dele. Como persegue. Eu me lembro que quando eu comecei a ser coroinha, algumas pessoas na escola achavam que estavam praticando bullying comigo, né? Mas como eu nunca liguei muito para essas coisas, diziam assim: e aí, mas o padre fulano lá nunca tentou nada, não? Eu falei: não. Eu fui orientado por um sacerdote católico. E agradeço a Deus todos os dias por isso. Eu aprendi a ser católico através dele. Aí eles: é mesmo? Não, mas é porque tem tantos casos de pedofilia. Que é uma outra desonestidade. Nunca foi a maior parte do clero. Nunca foi. Nunca. O clero de Boston, para que vocês tenham ideia, tinha mais ou menos 1.500 sacerdotes. 200 foram acusados de pedofilia. Façam a proporção. 1.300 estão sendo chamados de pedófilos por conta de 200. E adivinhem quem é que implantou isso na cabeça das pessoas? A mídia, que, com todo respeito, precisa ter responsabilidade. Mas aí remeto, a mídia em específico. Não faz, porque também é seu interesse destruir com a igreja, destruir com tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo instaurou aqui na terra. E aí, para concluir, não sei se eu já estourei o tempo ou quanto tempo eu tenho. Então, eu atendi aquilo que eu havia me proposto. Eu vou citar uma conclusão de Reinhard Koselleck, que é um dos historiadores dos quais eu mais admiro, um alemão, que tem um capítulo no livro Futuro Passado, chamado Historia Magistra Vitae. E aí ele cita lá um exemplo de um rei chamado Frederico II, que dizia assim: a história serve para que nós evitemos os não sei o que, tal. E aí o Koselleck vai passar todo esse capítulo dizendo o contrário. Mas ao final, Frederico II conclui uma coisa. E é por essa razão que eu vim aqui. A história tem uma serventia principal: nos tornar mais sábios. E eu acredito que nós nos tornamos mais sábios quando utilizamos de honestidade intelectual e de ética, para que se analise esse tipo de caso. E aí fiz questão de dizer para o meu amigo: sim, o estudante de história vai estar lá. Eu estou dando a minha cara a tapa aqui. Eu vim falar sobre pedofilia dentro da igreja do ponto de vista histórico. Quando é que os senhores vão falar sobre a pedofilia dentro da filosofia progressista? Quando é que os senhores vão encarar isso como um problema moral? E aí, com essas palavras, para encerrar, eu gostaria de mencionar o caso do qual me referi. E, sinceramente, foi um exemplo de fé para muita gente. Um rapaz chamado Tom Breschet foi molestado por um padre chamado Birgman. Esse rapaz estava numa roda de conversa com seus amigos, e nessa roda de conversas, todos começaram ali a dizer que haviam sido molestados pelo padre Birgman. Esse rapaz caiu em si. Ele disse: olha, eu fui molestado pelo padre. Eu descobri muito tempo depois, porque também não é um assunto que se trata com todo mundo. Vocês sabem qual foi a atitude desse rapaz? Até hoje eu fico incrédulo quando eu paro para pensar nisso. Esse rapaz procurou o padre Birgman, sentou com ele, frente a frente,
E o padre perguntou: o que é que você está fazendo aqui? E ele disse: padre, me perdoe. Me desculpe. Me perdoe. E ele: por que você está dizendo isso? Padre, eu conservei ódio no meu coração contra o senhor. Eu lhe odeio. Me perdoe. Ele: por quê? Ele: porque a Bíblia diz que nós não devemos odiar. Toda a doutrina católica diz que nós não devemos odiar. Nós devemos amar o nosso inimigo. Nós devemos dar a cara, a face, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei: meu Deus. O cara foi molestado e procurou o padre para dizer isso. O padre caiu em lágrimas. Depois, esse cara foi até o hospital visitar o padre e ficou com ele, rezou por ele, pediu a Deus que o perdoasse pelos crimes que havia cometido contra ele, para que esse padre pudesse ter a possibilidade de ser salvo. Depois, foi a missa de corpo presente desse padre. Eu acredito que, para todos os exemplos que poderiam ser citados aqui, eu acho que esse é o maior de todos. Porque isso é uma atitude católica, da qual muitos de nós provavelmente teríamos uma dificuldade extrema em ter. E eu entendo as pessoas. Mas é uma atitude católica. É uma atitude extrema, da qual admiro muito esse rapaz, e foi ele que, de certa forma, fez com que eu tivesse forças para continuar a estudar. E aí, antes de terminar, eu queria fazer um agradecimento em especial. Essa pessoa provavelmente vai me matar por isso, mas é preciso que se diga. Eu estava numa aula de metodologia esses dias, minha professora falou assim: mas veja, o cara sofre muito para fazer um doutorado, mas ele não fala que sofreu para fazer o doutorado. E aí eu vou fazer uma confidência a vocês. Todas as vezes que eu terminava de ler um capítulo do Spotlight, eu chorava. Eu não chorava pouco, não, eu chorava mesmo. Eu ficava chorando. E 2 pessoas foram fundamentais para que eu conseguisse estar aqui e passar esse conhecimento para vocês. A primeira delas, minha mãe, que aguentou, me ouviu falar disso nesses últimos meses. E a outra delas é a minha namorada. Nós temos o hábito de rezar antes de dormir, e todos os dias ela me escutava chorar, me escutava reclamar, escutava a minha inquietação em relação a isso. Há também outras pessoas que possam ser agradecidas. Joana também viu como eu mudei. Minha primeira reação quando eu comecei a estudar: eu vou lá, eu vou descer o sarrafo nesses padres e não sei o que e tal. Eu não sei o que, aí eu parei assim, depois disse até a ela: eu sou estudante de história, né? Eu posso ir lá e contar uma história. Eu estou dentro do meu direito. Estou expondo um ponto de vista para vocês. E é isso. Obrigado.